Deputado, quero dizer que mais uma vez estamos juntos aí. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Pública, porque de você sempre vem coisas muito importantes e muito boas em defesa do serviço público e do servidor público, deputado. Bem, primeiro, agradecer o convite do meu companheiro, amigo Hugo, que está sempre nos ajudando aqui também no mandato, sempre colaborando. Ele me solicitou que olhasse junto ao Partido dos Trabalhadores uma ação que eu julgo importante no STF para tentar anular esse congelamento que foi imposto aos servidores públicos por 2 anos, que a imprensa quer falar que é um congelamento de reajuste e um congelamento de aumento para o servidor, o que não é verdade. O que está ali embutido é um congelamento de verbas públicas, porque ele mexe no artigo 7º da Lei de Responsabilidade, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também congela qualquer direito que o trabalhador tem. Ali estão congelados, por exemplo, progressões, promoções, quinquênio. Acho que até férias-prêmio está congelado, no meu entendimento, no que foi aprovado. Nós tínhamos conseguido excluir dali algumas categorias. É bom fazer um parênteses. Tentamos excluir todos os servidores públicos, foi o artigo 8º. Fomos derrotados disso na Câmara e foi para o Senado uma parte que nós aprovamos de uma outra emenda que restringia a questão dos trabalhadores da educação, saúde, segurança, assistência social e limpeza urbana. Mas mesmo este agora, o presidente Bolsonaro vetou. E o Paulo Guedes, na fatídica reunião do dia 22 do Ministério, que eu chamo de reunião do fascistério dele, confessou que aquilo eram granadas, que eles botavam no bolso do inimigo. O inimigo somos nós, os servidores públicos. Então, ele ali colocou uma granada que é 2 anos sem qualquer tipo de direito que o trabalhador, então, fica com tudo aquilo congelado. Um verdadeiro absurdo. Isso demonstra, infelizmente, que o governo enfrenta a pandemia de maneira toda equivocada. Primeiro, negando a ciência, porque é um governo obscurantista. Então, chamou de gripezinha, depois receitou cloroquina, e o Brasil vai de mal a pior, porque ele também não permite aos estados e municípios fazer algo necessário, que é o confinamento social. E como ele não permite isso, as coisas no Brasil vão piorando. E ontem nós batemos novo recorde de mortes, mais de 1.300 em 24 horas. O Brasil já é o segundo que tem mais pessoas com coronavírus. Infelizmente, o nível de mortes tem aumentado. Já são mais de 32 mil, quase 33 mil mortes. E pelas perspectivas que a ciência e os estudiosos da saúde estão colocando, a se manter esta política dele, nós poderemos, infelizmente, ultrapassar 100 mil mortes e chegar a números próximos do que está nos Estados Unidos. Então, este é o primeiro ponto. É um governo que, obscurantista, nega a ciência. E, nesse negacionismo dele, tem levado a pandemia a virar um genocídio. Bolsonaro vai ser culpado pelo genocídio no Brasil. Agora, além disso, do ponto de vista econômico também, outro desastre completo. O governo, ao invés de fazer com que as pessoas tenham condições de ficar em casa, ele não abre mão do receituário ultraliberal. Então, acha que o Estado não tem dever agora de reorganizar a economia e manter as pessoas longe da pandemia, minimizando os efeitos dela, tanto na saúde pública quanto na economia. Como ele não faz isso e não coloca o Estado para fazer, o que a gente vê é que as pessoas não conseguem receber os R$600, é uma dificuldade, ele atrasa o processo por querer, ele coloca todo mundo em filas, como nós vimos na Caixa Econômica, poderia abrir contas, poderia fazer com que o Banco do Brasil também ajudasse no pagamento, ou até os Correios, mas não. A intenção parece ser mesmo aglutinar as pessoas. E, com isso,
muitos não receberam e agora vem a denúncia que muitos que não deviam receber, receberam. Então, é um governo completamente desorganizado, não está apto ao atendimento social. Em relação a estados e municípios, ele chantageia os estados e os municípios, diminuiu muito o que nós queríamos que fosse a compensação de estados e municípios para que se pagasse aquilo que nós aprovamos na Câmara, que seria a compensação da diminuição da arrecadação de ICMS. Ele diminuiu isso muito no Senado, ainda jogou, como eu disse, nas costas dos trabalhadores do serviço público e não faz esse repasse, é algo demorado. E ele vai chantageando para estados e municípios abrirem mão do confinamento social. Então, esse é o segundo ponto dele. E o terceiro, em relação aos trabalhadores de maneira geral, tentou emplacar a MP 905. Hoje nós vamos ter a 927 em votação. Eu, inclusive, vou orientar o PT contra essa emenda 927, vou ser o responsável por ela, que é aquela que, a primeira que ele fez, que demitia milhões de trabalhadores, ele tirou o artigo, mas manteve um monte de outras maldades. Fora a 936, que também não resolveu o problema da estabilidade do trabalhador. Então, ele, tanto do ponto de vista do serviço público, como o trabalhador formal, quanto a informalidade, prefeitos e municípios, ele não resolve. E o que é dinheiro do SUS, ele não manda. Ainda vetou 6,8 bilhões de recursos que poderiam ir para a pandemia. Então, o que o governo Bolsonaro faz é, ao contrário de enfrentar a pandemia, reorganizar a economia, ele deixa a pandemia se transformar em genocídio e a economia, com certeza, está indo para o brejo e com esse ultraliberalismo irá mais. Então, eu chamo a atenção de vocês destes pontos, por isso, entrar no STF com isso é fundamental para quebrar essa visão ultraliberal. Vocês estão de parabéns pela apresentação, né, desta ação no Supremo Tribunal Federal, mas é necessário também ficar de olho em outras medidas que estão no Congresso. Por enquanto, estão paradas no Senado aquelas 3 PECs malditas, 167, 168, 167, 168 e 169, que são também granadas gigantescas que o Guedes quer colocar nos servidores públicos. Neste caso, desarticula, vocês conhecem as PECs, completamente o serviço público e a Constituição. E nós entraríamos num processo ultraliberal no Brasil, que seria a desgraça do nosso povo de maneira completa, sem acesso ao serviço público. E, junto com isso, ele quer também apressar o processo de privatização. Em plena pandemia ou depois da pandemia, com a economia toda desorganizada, nós vamos abrir mão das empresas públicas, imagina. Para vender para quem? A preço de quê? De banana, porque quem vai querer comprar com preço real, com o mundo todo em crise? Esse Paulo Guedes é um picareta, além de tudo. Né? Do ponto de vista de economia, é um picareta. O sentido dele é vender tudo e entregar ao Brasil. Então, pessoal, nós estamos diante de muitas dificuldades. Mas, para não dizer que não falei de flores, né, vamos também falar das perspectivas mais otimistas. É um governo que está caindo no descrédito, hoje com a pecha de fascista na testa, os movimentos antifascismo crescem, antirracismo crescem, ele é vinculado a isso, participa de manifestações deste tipo, ameaça o Congresso, ameaça a democracia, ameaça o Supremo, mas, na opinião pública, é um governo em decadência. Isso nos coloca também na hipótese de ampliar o movimento fora Bolsonaro, fora Mourão, e resgatar o processo democrático brasileiro. O que os sindicatos têm a ver com isso? Tudo, né? Eu fui também sindicalista, comecei minha vida no Sindiúti, antigamente era a UT, União dos Trabalhadores do Ensino, e depois fui dirigente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, na década de 80. E muitas vezes perguntava por que o trabalhador está falando de político se a questão dele deve ser apenas corporativa. Não, porque a nossa luta corporativa, por si só, não é capaz de deter, por exemplo, um movimento antitrabalhador tão grande que vem dentro desse ultraliberalismo. Então, as centrais sindicais têm sim que participar também da vida política brasileira. Por isso, vocês estão de parabéns e eu quero me congratular com vocês. Mais uma vez, mandar um abraço para o Hugo, que, repito, está sempre ajudando a gente aqui, muito ativo, um militante muito qualificado. Grande abraço. Rogério, antes de você sair, deixe-me
dizer para todo... Tem gente aí, tem de Minas, mas tem gente de todo o Brasil. O Rogério, além disso que ele disse, de ser professor da rede pública de ensino, de ser sindicalista, o Rogério é filho de professora da rede pública e filho de sindicalista, de um sindicalista também. Então, o Rogério traz consigo, desde a sua essência, todo esse movimento. O Rogério tem tudo a ver com o serviço público. O Rogério é um grande defensor, desde a época de vereador, passando por seus mandatos na Câmara Municipal de Belo Horizonte e na Assembleia Legislativa de Minas, da defesa do serviço público. O Rogério é o referencial do serviço público, do servidor público em Minas Gerais no Legislativo. E sempre foi, né, Rogério? E, além disso, o Rogério, agora na Câmara dos Deputados, mesmo sendo o primeiro mandato, vocês já podem observar que o Rogério está sempre à frente, sempre no embate e no debate. Mas, Hugo, aproveitando também para deixar para vocês o seguinte, eu participo da Comissão do Trabalho e Administração Pública, CETASP, Trabalho, Administração Pública e Serviço Público. Foi uma comissão que eu escolhi exatamente pelo que você falou, pela minha identidade com esses movimentos. E hoje estou também responsável pela coordenação deste núcleo no PT. Então, precisando, a gente está à disposição, é um núcleo importante, que é o núcleo de trabalho do PT e a origem do PT. Né? E eu tenho muito orgulho de estar coordenando esse núcleo agora, que tem lá o Vicentinho, o Bongás, a Érica Cocai, o Leonardo Monteiro, então, o Veras, que foi presidente da CUT lá em Pernambuco, todos fazem parte desse núcleo do trabalho. E eu fui escolhido para coordená-lo. Para mim é uma honra muito grande. Então, quero estar também, convidar vocês, toda segunda-feira, às 16 horas, a gente faz uma reunião desse núcleo de trabalho. E ele é aberto também aos sindicalistas, às centrais sindicais. Eu quero convidar vocês para participar. O Hugo pega comigo depois a forma de entrar no núcleo, com o Geraldinho, e vocês participarem também, que é um núcleo onde a gente discute os encaminhamentos futuros, que tem tudo na Câmara Federal sobre o mundo do trabalho. E ali a gente pauta os principais projetos e faz as definições das lutas que nós vamos travar no parlamento. Acho que seria muito importante vocês participarem com a gente. Será um prazer. Rogério, e eu esqueci de avisar para todo mundo que você foi o principal articulador dessa ADI que nós conseguimos com a Sara, o Joelson. Quem costurou tudo isso junto ao partido foi o Rogério, ele que falou diretamente com o Aragão, ele que falou com a Gleise. A Gleise vai assinar hoje a ADI e a Sara deve protocolizar hoje. Então, foi o Rogério que fez tudo isso. E, Rogério, nós estamos pensando em fazer um lançamento disso em Minas Gerais e o presidente da Central já disse que vai ampliar isso para o país inteiro, jogando esse link para a Central, beleza? Ok. Aguardo, então, a Gleise entrar e nós fazemos a divulgação. Pessoal, muito obrigado. Desculpa eu não ficar para escutá-los, mas eu estou com 2 reuniões e a sessão da Câmara foi, em vez de 14, o Rodrigo Maia marcou para as 11 e eu vou coordenar tentar derrubar essa MP 927 lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação, deputado. A pública está à sua disposição. Muito obrigado. Um abraço para você. Boa sorte.